Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura e Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live. Essa live, ela é feita para você que está me ouvindo aí, para qualquer pessoa, para aprender mais sobre o câncer de intestino, esse tipo de câncer que é muito comum no Brasil. E eu queria agradecer aí a presença de todos. Para mim é uma felicidade, uma alegria muito grande estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando minhas vivências no tratamento do câncer, principalmente com o objetivo de ajudar pessoas aí, meus seguidores, pessoas às vezes que eu nem conheço, a lidarem melhor com esse desafio do câncer, ou a prevenir o câncer, ou fazer o diagnóstico mais cedo, entender mais sobre o tratamento, ter menos medos do tratamento e se recuperar para uma vida melhor. Esse é o principal objetivo aqui das minhas lives, tá trazendo assuntos pertinentes a qualquer pessoa, para pacientes com câncer também, seus familiares, para que lidem melhor, para que entendam mais essa doença que assusta muita gente, mas que cada vez mais a gente consegue entender por que ela surgiu ou entender como que a gente pode fazer para prevenir, e cada vez mais a gente está tendo melhores resultados nos seus tratamentos e assim os pacientes vivendo mais e também se recuperando. Hoje eu separei um tema que é muito importante, que é sobre o câncer de intestino. O título da live que eu coloquei aqui é Câncer de intestino. Como é feito o tratamento e quando indicar a robótica. Então, assim, eu fico assim muito feliz pela presença de vocês e eu quero que vocês fiquem à vontade de fazer perguntas aqui, que eu vou responder ao vivo, vou ter o maior prazer em responder ao vivo. E antes de tudo, meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. Tem muitos anos que eu me formei no Instituto Nacional de Câncer, no INCA, no Rio, e foram 2 anos de residência de cirurgia geral, depois mais 3 anos de residência de cirurgia oncológica. A minha formação em cirurgia de câncer é bem extensa, o foco principal é cirurgia abdominal, tanto do trato gastrointestinal como também do aparelho ginecológico. E o cirurgião oncológico, ele é muito acostumado a fazer casos de câncer de pele, o melanoma, por exemplo, e tumores raros como sarcomas de membro, sarcomas retroperitoneais, cirurgias múltiplas que envolvem múltiplos órgãos e também cirurgias de tumores complexos e raros. O cirurgião oncológico, ele tem uma gama de possibilidades aí cirúrgicas que podem ajudar esse paciente. Então, por isso que a especialidade de cirurgia oncológica é tão importante e criou um grande espaço aí, uma grande oportunidade para os pacientes serem tratados corretamente com cirurgias adequadas e por isso viverem mais, né, por estar sendo operados de uma forma mais técnica, né, com um médico que entende de cirurgia de câncer, existem melhores resultados. Esses pacientes tendem a ficar mais curados,
ter que fazer menos terapias adjuvantes, como químio, como radioterapia, porque uma vez que você faz o tratamento correto cirúrgico, quando você começa certo um tratamento, as chances são que você tem mais chance de cura, então as chances são que você, se diagnosticar no início, diminui as chances aí de ter que ser submetido a vários tratamentos, às vezes desnecessários por uma cirurgia feita inadequadamente. Então, por isso que a especialidade de cirurgia oncológica é tão importante. Eu vou responder uma pergunta aqui, porque essa live, como eu falei, ela é feita para qualquer pessoa que está aí, que é minha seguidora, que é meu seguidor, vir fazer pergunta, aproveitando o tema da live, ou se quiser fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a live, não tem problema. Meu objetivo aqui é ajudar você que está me ouvindo aí de verdade. Doutor, tenho 2 anos e meio que tive um câncer coloretal. Infelizmente, não tinha nenhum sintoma, descobri tarde e hoje sou ostomizada definitiva. Eu vou, durante a minha live, explicar aqui sobre isso, tá? Eu vou falar aqui na minha live, então, sobre prevenção, vou falar sobre risco, fatores de risco, vou falar também sobre diagnóstico e vou focar principalmente no tratamento do câncer de cólon e reto e vou falar qual é o papel da robótica nesse cenário. Eu fiz uma live também explicando sobre câncer de cólon. Se você for lá no meu feed, lá descer, você vai ver que eu fiz uma live sobre prevenção, principalmente com esse enfoque, falando sobre colonoscopia. Eu vou repetir algumas coisas aqui, mas eu vou chegar rapidinho no tratamento para também explicar como é feito o tratamento. Tá? Então, vou falar sobre os sintomas e eu vou falar sobre a questão da colostomia. Tenho esperança e acredito no milagre de um dia reverter minha colostomia. A medicina está muito avançada. É isso, fica aí até o final que eu vou responder sua pergunta, tá? E eu acredito em milagre, tá? Hoje mesmo eu operei uma paciente, um caso bem delicado, e realmente, em alguns casos, a gente precisa não só somar, né, os tratamentos médicos, mas a gente também precisa somar o amor do cuidado, não só do médico com a paciente, mas dos familiares, e do médico para com os familiares, em dar mais segurança, em dar mais carinho e atenção para essas pessoas que estão vivendo esse momento, que às vezes é realmente dependente também da vontade de Deus, né? E a nossa fé, ela tem que ser grande também, porque para um paciente ficar curado, para um paciente ficar bem de um tratamento, ou mesmo, né, acreditar no milagre, por exemplo, de reverter uma colostomia, depende da fé do médico, depende da fé do paciente e a vontade de Deus. São essas 3 coisas. Se essas coisas casarem, o milagre vai acontecer, né? Isso na nossa fé e também nas nossas ações, fazendo o que precisa ser feito, fazendo o tratamento correto e buscando por profissionais realmente com experiência em tratar câncer, tá? Fica aqui à sua disposição, tá, Cidinha, aqui para entender seu caso e te ajudar de verdade aqui no meu consultório. Doutor, carcinoma medular tireoide pode ser agressivo? Tem cura? Tem cura sim. E sim, você precisa de ajuda de um médico, normalmente um cirurgião de cabeça e pescoço, para que você fique livre desse tumor. Um tumor mais raro de tireoide. Mas tem cura sim. Tá bom? Deus abençoe aí seu tratamento ou da pessoa que você perguntou. Tá bom? Então vamos lá. Vou falar aqui então sobre o câncer de intestino. O câncer de intestino, quando a gente fala em câncer de intestino, a gente está falando no câncer de cólon e reto, que é o intestino grosso. O intestino grosso, ele corresponde a 1,5 metro, a 1 metro, 1 metro a 1,5 metro final do nosso intestino, né? Começa na boca, passa pelo esôfago, passa pelo estômago, nosso alimento vai sendo digerido a partir daí, do estômago ali, mais um tanto, né? Começa na boca, desce para o estômago, depois passa ali pelo duodeno, que seria a primeira parte do intestino fino, depois o intestino fino passa por mais ou menos
6 metros em média aí de intestino fino e que vai cair no intestino grosso, que é a parte final ali, que está muito envolvida na absorção de água, de alguns nutrientes, e vai formar e armazenar as fezes até que elas vão ser eliminadas ali pelo ânus. E quando a gente fala em câncer de intestino, a gente está falando no câncer do intestino grosso, de cólon e reto, que é o tipo mais comum. Existe câncer de intestino fino, mas é bem raro, é menos comum. Então, quando você ouve aí câncer de intestino, lembra que é o câncer de cólon e reto. E o principal nome desse câncer, né, o tipo mais comum, é o adenocarcinoma. Então, as informações que eu vou dar aqui, principalmente, se referem ao câncer de intestino, cólon e reto, do subtipo do adenocarcinoma, que é o tipo mais comum, tá? Existem outros tipos, mais ou menos 10% dos casos, e são outros tipos diferentes e cada tipo vai ter uma forma de tratar. Como eu falei, quando a gente fala de câncer de intestino, a gente está falando de câncer do cólon e do reto. Para esse ano, são esperados cerca de 45 mil novos casos de câncer de intestino no Brasil, entre homens e mulheres. Ele corresponde ao terceiro tipo de câncer mais comum em homens e mulheres. Primeiro é câncer de pele, depois, em segundo lugar, para homem, próstata, para mulher, câncer de mama, e em terceiro lugar, câncer de intestino. E é bem comum também no mundo. Mais ou menos, são esperados 1.900.000 novos casos de câncer de intestino no mundo por ano. É muita coisa. Então, a gente sabe que, como ele é o segundo tipo de câncer aí, fora câncer de pele e melanoma, né? Primeiro começa aí pele, câncer de próstata, câncer de mama na mulher, né? Próstata no homem, e depois vem o cólon. Como ele é muito comum, tem muito estudo, então cada vez mais a gente está conseguindo curar mais e controlar mais essa doença. O que a gente está vendo, principalmente em países desenvolvidos, apesar do número crescente de casos de câncer de intestino serem realidade hoje no Brasil, nos países desenvolvidos, de medidas de divulgação, de métodos de prevenção do câncer de intestino e métodos aí de, por exemplo, de rastreio, de diagnóstico precoce, por exemplo, a colonoscopia a partir dos 45 anos e sendo repetida a cada 3 anos, a cada 5 anos, idealmente, em países de primeiro mundo, adotando medidas de conscientização da população e a colonoscopia correta, tem se diminuído a cada ano 3 a 4% da incidência do câncer de intestino, porque as pessoas estão se conscientizando e quando a gente faz a colonoscopia na hora certa, antes que se forme um câncer, vou explicar aqui, vou fazer um desenho, mas quando a gente faz uma colonoscopia na hora certa, a colonoscopia é capaz de tirar pólipos, e esses pólipos, quando a gente retira, evita de que depois de 7 a 10 anos ele possa virar um câncer de verdade. Então veja como é poderosa essa arma aí, a colonoscopia, que vê o intestino grosso por dentro, para não só fazer diagnóstico precoce quando o câncer ainda não tem sintomas, ou seus sintomas são muito vagos, são muito discretos, e também ela é muito importante para quando você faz diagnóstico de pólipos que ainda não viraram câncer, que são carninhas crescidas dentro do intestino, não viraram câncer ainda, e aí evita de virar um câncer, a pessoa não vai ter o câncer então, né? Então olha só como é poderoso. Outra coisa que é importante a gente ver, que é uma tendência mundial, é
cada vez mais a gente descobriu câncer em idades mais precoces. Então, se a gente for ver, a maior parte dos casos de câncer de intestino ocorrem a partir dos 65 anos. É a maioria. Mas, como eu falei, está havendo um fenômeno de crescimento do número de casos de câncer em pacientes mais jovens. Está diminuindo, principalmente nos países desenvolvidos, está diminuindo o número de casos de câncer em pacientes idosos, acima de 65 anos, que era o mais comum até então, e está aumentando o número de pacientes com menos de 50 anos, e inclusive tem umas previsões, né, para até 2030, principalmente pacientes a partir de 25, 30 anos, estarem mais acometidos pelo câncer de intestino. Então, olha como vai ser importante a gente entender o que está causando, olhar para quais são as causas principais do câncer de intestino, para a gente, com hábitos de vida, com interferências na questão de evitar fatores de risco, ter uma vida melhor, a gente vai poder realmente evitar que esse câncer se desenvolva até em uma idade mais precoce. E realmente, estatisticamente, não é uma regra, mas estatisticamente, os pacientes mais novos, eles têm uma tendência, não é uma coisa, uma regra, mas podem ter uma tendência de ter uma doença mais difícil de curar. Então, por isso que a gente tem que ter atenção, ao mesmo tempo também que os pacientes jovens têm mais saúde, né? Ele também tem mais força para lidar com a doença. Então a gente está sempre dando atenção, sempre dando esperança, porque realmente, eu vou falar aqui de tratamento, mas o que a gente está vendo é que a combinação dos tratamentos, que são terapias multimodais que a gente fala, combinam cirurgia, que é o principal tratamento do câncer de intestino, combinam radioterapia, no caso de câncer de reto muitas vezes, combinam quimioterapia e combinam drogas de medicina de precisão, como imunoterapia, terapia alvo molecular. Está se vivendo mais, está se curando mais, está se controlando mais o câncer. Então é isso que a gente está vendo, esse fenômeno também está acontecendo, tá? Podem mandar perguntas, tá? Eu tive câncer de intestino aos 45 anos, está falando aqui. É isso, então veja, a gente precisa olhar o que pode ter causado isso, mas nesse caso seu, né, que você fez o diagnóstico, muitas vezes a gente não consegue mudar, né, até aqui, mas a gente pode mudar o daqui para frente, né? A gente pode mudar de como você vai ser tratada, de como você vai enxergar a sua doença daqui para frente, de como que você vai enxergar as possibilidades de você olhar para a sua vida de outra forma, para você viver mais e melhor, né? Então, ir para o tratamento com fé, viu, Conceição? Com esperança. Fico à disposição sempre aqui no meu consultório, que fica aqui em Vitória, no Espírito Santo, ou por telemedicina, quem não mora aqui, para atender de verdade, entender o caso e ajudar de verdade, como médico, tá bom? Se quiser fazer pergunta, pode fazer. Doutor Alex, sempre trazendo explicações ótimas para todos nós, que Jesus abençoe, amém. Amém, obrigado, Claudiana. Então, estava falando de câncer de intestino, que está mesmo aumentando o número de casos e que está acometendo mais pessoas jovens, principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. A questão toda é que a gente tem que olhar para os fatores de risco. O que está causando esses casos de câncer aí, principalmente de pessoas mais jovens? As principais coisas e que estão na nossa mão, que são um dos 5 pilares aí da boa saúde, né? A alimentação, né? As pessoas precisam cuidar da sua alimentação melhor, ingerir mais fibras, ingerir mais água. Então, pessoas que têm alimentação, né? Falando em fatores de risco,
pobre em fibras, que não comem legumes, que não comem hortaliças, que não comem aí alimentos aí vegetais, que têm fibras, elas têm mais chance de ter câncer, tá? Eu conheço pessoas que não comem salada, que não comem fruta de jeito nenhum. Infelizmente, esse hábito não é bom. Aumenta a chance de câncer de intestino, porque lentifica o trânsito das fezes, deixa as fezes ali mais tempo no intestino. Acontece que a pessoa que come poucas fibras, ela acaba tendo constipação. E a constipação intestinal faz com que o trânsito do cólon seja mais lentificado. E isso ajuda que bactérias maléficas acabem produzindo substâncias que vão irritar cronicamente a mucosa do intestino grosso e lá na frente pode ali vir a formar, por exemplo, um pólipo intestinal, que é uma carninha crescida que nasce dentro do intestino, que é assintomática, mas que em alguns anos, 7, 10 anos, pode virar um câncer. Então veja como cuidar da alimentação, ingerir fibras, melhorar e cuidar da constipação intestinal, que pode acarretar vários outros problemas para o paciente, pode não só fazer essa pessoa viver melhor, mas também evitar o câncer de intestino. Então falei aqui um dos principais formas de evitar o câncer de intestino é boa alimentação. A segunda, outro fator de risco é o sedentarismo. Então, uma forma de evitar o câncer de intestino poderosa é fazer atividade física. Inclusive, quem tem câncer de intestino, por exemplo, e realmente fizer atividade física de 150 minutos por semana, isso dá meia hora de atividade física moderada, 5 vezes na semana. Se essa pessoa fizer isso, comprovadamente ela vai viver mais. Estudos mostram que pacientes com câncer de intestino, em qualquer estadiamento, que fazem atividade física, vivem mais. Então, já falei da alimentação, ingerir fibras, ingerir água. Também tem coisas assim da alimentação, como ingestão de cálcio, ingestão aí de vitamina D, ter bons níveis de vitamina D. Outra coisa importante sobre a alimentação que eu não falei, evitar carne vermelha, menos de 500 gramas de carne vermelha por semana. Evitar churrasco, não é que não pode comer, mas você não pode comer churrasco todo dia, faz mal, porque aquela carne que fica naquela brasa, aquela coisa ali que é gostosa, aquela fumacinha, mas que se a pessoa come todo dia não é bom, faz mal, tá? Pode causar câncer, inclusive. Então tem que olhar para isso. Alimentos embutidos. Todas essas carnes que são industrializadas e são conservadas artificialmente, por exemplo, que a gente chama de embutidos, presunto, blanquê, peito de peru, salame, linguiça, essas salsicha, que não pode comer nunca, uma pizza de calabresa, um cachorro quente, mas é evitar ao máximo, só em situações assim, se você gosta, especiais, para evitar que esses alimentos, que sejam consumidos em excesso e diariamente, eles tornem alguma coisa que vai ali anos e anos ajudar que o câncer se forme, de intestino, por exemplo. Falei de alimentação, falei de atividade física. Outra coisa que é importantíssima, ingerir menos álcool. O álcool ingerido em excesso, aquelas pessoas que têm o hábito de ingerir álcool todos os dias ou no fim de semana, beber bastante, isso é prejudicial. Tem que olhar para isso, não pode exagerar no álcool e não pode ser uma coisa diária. Também aumenta o risco de câncer de intestino. Quarto aqui é controlar o peso. Então, pessoas com obesidade têm mais risco de ter câncer de intestino. Pessoas com obesidade têm mais risco de ter
síndrome metabólica. O que é isso, doutor Alex? É que a obesidade, ela não é só uma gordura que fica assim espalhada no corpo. Pessoas que lidam com esse desafio da obesidade, né, do diagnóstico da obesidade, precisam de ajuda especializada. A minha esposa Helena, aqui no meu consultório, na clínica aqui que a gente atende, né, eu atendo normalmente de manhã e ela de tarde, né, alguns dias inverte, mas basicamente assim, ela atende pacientes com muito carinho, com esse desafio da obesidade, trazendo uma vida mais leve, resgatando a autoestima, resgatando a saúde. Então, quando a gente pensa em obesidade, a gente também tem que pensar que a obesidade ela desequilibra os hormônios do corpo, desequilibra a produção de insulina, desequilibra a resistência à insulina, então a pessoa tem mais risco de ter diabetes. O diabetes descompensado também é um fator de risco para câncer de intestino. Então, se a pessoa cuidar, né, quarto aqui, do sobrepeso, vai com certeza diminuir a chance de câncer de intestino. E o último aqui, né, o quinto, é o tabagismo. A pessoa não pode fumar. Fumar também causa câncer de intestino e vários outros tipos de câncer. Então, deve cessar o tabagismo. Então, são todos esses fatores que eu falei, né? Fui falando os fatores de risco e fui falando as recomendações para você evitar o câncer de intestino de uma forma mais fácil. E isso que eu falei é tão poderoso que é capaz de reduzir a chance de você ter um câncer em 43%. Diminui a chance de você ou qualquer pessoa morrer de câncer em 52%. Se você olhar para esses fatores de proteção, né? Vou repetir a última vez porque é importante. A alimentação saudável, você fazer também atividade física, você olhar para evitar o consumo de álcool, controlar o peso e evitar o tabagismo. Isso é muito importante. Pena que o doutor não atende plano de saúde. Ô Cidinho, olha, eu fico aqui à disposição de alguma forma, né? Aqui no meu Instagram eu deixo aberto para fazer perguntas, de alguma forma eu posso ajudar, não como médico, mas dar alguma orientação. Também tem muito conteúdo lá no meu podcast Caminhos de Cura, Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer, e que com certeza vai ajudar qualquer pessoa que está enfrentando o desafio do câncer. Então, qualquer pessoa pode acessar. Eu fico à disposição de ajudar de alguma forma, tá, Cidinha? Tá? Deus abençoe aí, sempre, tá? Conta comigo. Então é isso. Outra coisa que eu ia falar aqui, né, e agora eu vou conversar aqui sobre o tratamento, como é feito o tratamento do câncer de intestino. E aí quando eu for explicar aqui, eu vou falar dos sintomas. Eu vou fazer um desenho para você que está me ouvindo aí, tá bom? Olha o desenho, presta atenção. Presta atenção no meu desenho, hein? Se a gente for pensar, o intestino grosso, ele é assim, ó. Tá? Aqui eu estou desenhando só o intestino grosso, por enquanto. Aqui está o cólon direito, é o seco, o cólon direito, o que a gente chama de cólon transverso, o cólon descendente, sigmoide e o reto. O reto é a parte final do intestino, mais ou menos, para ser fácil na minha explicação, 15 centímetros, tá? E aqui, daqui para cá, tem 1,5 m, mais ou menos, e o cólon, né, o intestino grosso, ele é a continuação do intestino fino aqui, tá bom? O câncer que acomete aqui o cólon, né? Vamos ver se do lado de cá, né? Se a gente tiver aqui um tumor aqui,
E muitas vezes esse tumor ele surgiu da evolução de um pólipo, uma carninha crescida aqui, que poderia ter sido removida muitas vezes com o exame de colonoscopia para não formar um câncer. Não é uma regra, mas acontece muitas vezes, tá? E aqui a gente pode ter um câncer nessa região aqui do reto sigmoide. Qualquer lugar aqui pode ter um câncer. E aqui o câncer de reto. Cada um desses lugares, a cirurgia e o tratamento ele muda um pouco, tá? E aí eu vou explicar para você. Mas se a gente for pensar nos sintomas da doença, o pólipo não vai causar sintoma nenhum. É comum desse pólipo dar um sangramento que é imperceptível nas fezes. E aí a gente pode detectar através da pesquisa do sangue oculto nas fezes. Pode vir positiva, mas que no exame de colonoscopia, que é o padrão ouro, o médico chega aqui e tira esse pólipo. Faz o que a gente chama de polipectomia. Tira ele. E aí manda para exame e aí a gente examina. Vê se tem um câncer aqui ou não. Em alguns casos, ele ainda acha um câncerzinho aqui. Mas se ele for bem inicial, em alguns casos, essa cirurgia aqui, feita corretamente, dependendo do caso, o paciente nem precisa de operar. Olha só como é importante. Mas a maioria dos casos, infelizmente, ele é descoberto já num estágio que vai precisar de cirurgia mais avançado. E o câncer nessa localização aqui, ele também no cólon direito, ele não dá muitos sintomas. Ele pode ir crescendo aqui e gerar anemia no paciente, ele pode gerar fraqueza, ele pode gerar um pouquinho de cólica, um pouquinho de dor. Chega um ponto, se ele crescer muito, né? Se ele crescer muito, aqui a gente pode palpar, a gente pode conseguir palpar, dar massa palpável na barriga. E aí ser um dos sintomas aqui do câncer de intestino. Ou ele pode não causar grandes sintomas e ser só descoberto, por exemplo, numa colonoscopia. Já o câncer de sigmoide para reto, normalmente ele surge e ele vai dar um pouco mais de sintomas no quesito que, como está mais perto aqui do ânus, é comum do paciente sentir as fezes com sangue. Acaba tendo sangramento aqui, né? Aqui também tem sangramento, mas como mistura nas fezes, o paciente não vê, tá? Muitas vezes, né? Maior parte das vezes. E aqui quando é o câncer aqui do lado de cá, mas no finalzinho do intestino, né? No cólon esquerdo, aí normalmente quando passa o cocô aqui, né? O cocô vai passar aqui, o cocô, ele vai sair muitas vezes com sangue, tá? Pode ser um sinal, ou pode sair muco, né? Sai algum muco em excesso, uma coisa que não tá normal. Pode acontecer também do intestino aqui nessa região causar um tumor mais obstrutivo, que ele atrapalha do cocô descer, né? Atrapalha do cocô descer, então pode acumular cocô e o paciente ficar ali com uma constipação, às vezes uma constipação alternada com diarreia, também pode ser um sintoma aqui de câncer. Pode ocasionar, então, como aqui no reto, pode atrapalhar a saída das fezes, a pessoa pode, às vezes, passar a evacuar várias vezes ao dia, mais fezes duras, e ter aquela sensação de não fez o cocô inteiro, aquela sensação de fezes toda hora no reto. Isso também pode ser causado aqui por um tumor aqui no reto. A gente sempre tem que lembrar que outros tipos de problemas podem causar isso, que são benignos, como síndrome do intestino irritável, diverticulose colônica, que é uma doença benigna que causa
bolsinhas aqui no intestino, que não são câncer, não podem virar câncer, mas que podem sangrar. Então existem outros casos, como doenças inflamatórias intestinais, síndrome de Crohn, colite ulcerativa, essas síndromes inflamatórias que não são câncer, mas que, se não cuidadas, podem até virar durante anos depois, se não cuidadas, tá, gente? Então, falei um pouquinho dos sintomas. Agora, se a gente for pensar no tratamento, a gente vai ter que lembrar aqui da circulação sanguínea do intestino. A circulação sanguínea do intestino, o médico sabe. O médico estuda muito isso. Anatomia. Meu filho perguntou esses dias, minha filha Luísa, né, que fez aniversário, papai, é verdade que você, quando você estava estudando medicina, você consultava paciente morto? Eu falei, meu Deus, não, minha filha, não é bem isso não. Papai, quando estudava medicina, ele examinava, né, realmente, a gente faz estudo em cadáver, né? É um pouco complexo para a gente explicar para uma criança de 7 anos que fez a Luizinha, mas eu fui explicar do meu jeitinho para ela, né? Expliquei para ela que o médico, né, precisava, né, para eu fazer o que eu faço na barriga dos meus pacientes, né? Eu tenho que estudar muita anatomia para fazer isso que eu faço hoje, para poder curar um câncer. E quando a gente tem um câncer aqui de cólon direito, tudo que a gente precisa é não só tirar o câncer aqui com a raiz, tá? Fazer uma colectomia, por exemplo, direita, mas eu preciso também tirar as ínguas dessa região. E estudar essas ínguas vai ser importante para eu entender se existe ou não câncer aqui. Mais ou menos em até 20 a 40% dos casos, o câncer de cólon e reto pode vir para as ínguas. Então, para eu tirar um câncer aqui, eu preciso tirar também as ínguas e uma parte final do intestino, tá? E falando aqui de cólon direito, a cirurgia para câncer que está mais crescido ou que tem acometimento de ínguas, ele está crescido, cada vez mais a gente tem utilizado a excisão completa do mesocólon como uma forma de não só ligar e cortar os vasos que alimentam o intestino aqui nessa região, na raiz, a gente acaba atuando aqui nessa raiz aqui para cortar o mal pela raiz e aumentar as chances de cura, tá? E aí, se for colocar aqui nesse intestino aqui, depois que eu cortei ele aqui, né? Aí o que eu faço? Depois que eu cortei esse intestino aqui, depois que eu cortei, eu pego o intestino fino e costuro aqui. E costuro aqui de novo. Entende? E aí eu faço uma costura aqui do intestino fino com o intestino grosso. Eu quero saber se alguém está entendendo, hein? O que eu estou falando, hein? Se não estiver entendendo, fala. Né? O cocô continua passando aqui. Esses casos normalmente não precisa de colostomia, tá? Raramente a gente faz colostomia nessa situação. Na cirurgia eletiva, quando a gente marca a cirurgia para fazer, a gente raramente tem que fazer colostomia, tá bom? Que bom que você está entendendo, Cidinha. Então é isso, a cirurgia do câncer do cólon direito é isso. Agora, vamos para o lado de cá. Se a gente pega um tumor aqui de sigmoide, é mais ou menos a mesma coisa. O câncer de sigmoide, aqui nessa região final aqui do intestino grosso, mesmo princípio. Vamos imaginar que só tem esse tumor aqui, né? Aqui não tem câncer nenhum aqui. Eu vou fazer assim, ó. Tá aqui o reto,
como se não tivesse nada. Eu vou pegar aqui e vou tirar esse câncer aqui de sigmoide ou de reto alto, barra reto alto, que é entre 10 e 15 centímetros. Ele tem o mesmo comportamento de um câncer de cólon comum. Eu vou falar depois do câncer de reto. Mas se eu tenho um tumor aqui, eu preciso tirar a parte superior do reto, tirar aqui, ó, no cólon descendente, uma quantidade de tecido de cólon que seja suficiente para que eu também tire as ínguas ao redor, aqui, e as ínguas dessa raiz aqui, ó, que é da artéria mesentérica inferior. Ah, doutor Alex, o que é isso? É uma artéria que irriga o intestino grosso na sua parte final, tá? Então eu venho aqui e corto aqui, né? Vou cortá-la aqui na origem. Então eu consigo tirar isso aqui tudo. E depois, doutor Alex, o que você vai fazer? Depois sobra aqui, ó. Sobra o reto, né? Sobra o reto aqui e o intestino, tá? Aqui o intestino que eu cortei aqui, né? Mas aí eu pego e mobilizo ele e costuro ele aqui de novo. Faço uma costura aqui, tá? Nesses casos também, quando é uma cirurgia eletiva e não tem nenhuma complicação, não é um caso em que a gente fez uma cirurgia de urgência, num paciente que está obstruído, o paciente não precisa de colostomia também, nesses casos de retirada do câncer de sigmoide e de reto. Tá bom? Tá dando para entender meu desenho? Olha lá, hein? Então, a avaliação dessas ínguas aqui vai ser importante para a gente definir depois se tem ou não tem íngua aqui, qual que era o tamanho final do tumor, se o paciente vai precisar de uma quimioterapia ou não adjuvante. Tá bom? Agora eu vou falar do câncer de reto. Como é que a gente vai tratar o câncer de reto? Aqui então, se a gente for pensar, né, que tem aqui um tumor no reto, tá? Nesse reto aqui que a gente chama de reto médio e reto inferior, esse tumor aqui, o câncer de reto, ele tem um comportamento biológico com uma tendência de recidivar mais aonde ele nasceu, ele tem uma tendência maior a dar metástases à distância. Então esse tumor aqui, ele precisa de um pouco mais de cuidado para tratar. Esse tumor, ele vai precisar de um tratamento com químio e radioterapia pré-operatório. Normalmente, o que a gente chama hoje, o esquema mais aceito é de terapia neoadjuvante total, muitas vezes com químio, com radioterapia, algumas vezes com imunoterapia, para ver se esse tumor seca. Em alguns casos, 1/3 a metade dos casos pode ter uma resposta patológica completa, ou seja, ele pode sumir. Mas desses casos, poucos casos vão manter essa resposta patológica completa, ou seja, ele vai sumir e às vezes a gente nem vai precisar operar esses pacientes. Isso é bom que evita uma cirurgia e caso o câncer volte, a gente opera. E essa terapia tem se mostrado melhor para a gente preservar aqui o ânus, né? Preservar aqui o ânus do paciente, a ponto da gente conseguir fazer uma cirurgia e não deixar o paciente de colostomia definitiva, e está ajudando também nos casos então em que a gente acaba não fazendo a cirurgia, a gente consegue evitar uma cirurgia de reto-sigmoidectomia com excisão mesorretal total, que é o nome dessa cirurgia, tá?
E também, essa terapia, ela tem o objetivo de você dar todo o tratamento de quimioterapia antes do paciente operar. E isso ajuda porque pode tratar o câncer que a gente chama de micrometastático, ou as metástases. Antes, no início, logo que diagnostica, que vê ali a situação, vê que é um câncer de reto localmente avançado, que ele já cresceu um pouco, que já tem umas ínguas alteradas aqui ao redor, a gente costuma indicar essa terapia neoadjuvante total, que hoje é o que a gente está tendo mais resposta ao tratamento, com diminuição dos tumores, e mesmo se ele não some, quando a gente vem operar, a gente opera numa condição melhor, numa chance de controle da doença e numa chance de controle da doença sistêmica, que é a doença que pode se espalhar melhor. O paciente está vivendo mais tempo sem a doença voltar. Acho que os trabalhos estão mostrando. E estão evitando também as colostomias definitivas em alguns aspectos. Não consegue evitar em todos os aspectos, mas melhora. Tá bom? Cidinha está falando aqui, fez a quimioterapia e a radioterapia após a cirurgia. Excelente. Excelente. Isso vai ser poderoso para evitar, que o câncer volte. Vai aumentar, vai ser mais poderosa ainda o seu tratamento. Viu? Fé em Deus, está tudo certo. Viu? Câncer de reto. Se eu tiver um câncer aqui, eu faço quimio-radioterapia, eu tenho que dar um espaço aqui, que é a margem de segurança. Essa margem de segurança aqui, normalmente aí a gente dá aí de 1 centímetro. Em alguns casos a gente tolera até um pouco menos, mas no mínimo 1 centímetro, assim, idealmente. A gente também tem outras técnicas para preservar aqui o esfíncter, mas basicamente a gente podendo cortar acima dele, preservando o esfíncter anal, a gente consegue retirar as ínguas do intestino. Então, o nome dessa cirurgia chama retossigmoidectomia com excisão mesorretal total. Quer dizer que a gente tira o reto, tira o envelope aqui de fáscia e tecido adiposo, vascular e linfático do reto, bonitinho assim, de uma forma que a gente não toca no tumor, que a gente evita que ele se espalhe. E aí depois que a gente tira esse tumor, depois que eu retiro esse tumor, sobrou aqui o ânus aqui embaixo, tá? Lembrar que esse tumor recebeu radioterapia, então quando eu desço aqui o intestino para costurar aqui de novo, fazer a costura, normalmente a gente usa o grampeador. Isso eu estou falando, essa explicação serve tanto para robótica, quanto para laparoscopia, quanto para cirurgia aberta. Essa teoria serve para qualquer uma. Eu costumo falar que a missão que o cirurgião tem que fazer, independente se é cirurgia aberta por vídeo ou por robótica, é a mesma. O que muda é a forma de fazer, mas a missão é a mesma. Então eu peguei aqui o intestino, depois que eu tirei um câncer aqui do reto, tirei essa parte aqui, eu vou costurar de novo o intestino, eu vou mobilizar ele, tirar ele daqui de cima e vou costurar aqui. Nesses casos que recebeu radioterapia e que é um tumor perto aqui do ânus, não é seguro a gente deixar o corpo fechar sozinho aqui sem fazer uma colostomia ou uma ileostomia. Então muitas vezes a gente faz uma colostomia aqui de transverso, que a gente bota aqui então uma bolsinha para o cocô vir e passar aqui para cima. O cocô vir aqui, passar aqui e não descer para onde eu costurei. Aí a gente espera aí 2, 3 meses, normalmente até 6 meses, para cicatrizar bem, o paciente ficar bem recuperado da cirurgia, ver também se não vai fazer quimio, não vai fazer rádio ou qualquer coisa complementar. Aí sim a gente vai, programa uma cirurgia eletiva e fecha essa colostomia numa cirurgia menor. Outras vezes também depende do paciente, da preferência do cirurgião, a gente pode fazer a ileostomia,
que é pegar o intestino fino aqui na parte final dele e fazer uma bolsinha aqui. Nesse caso também com a intenção de depois fechar aqui numa cirurgia local, sem ter que abrir a barriga muitas vezes, só por aqui mesmo. Aí o trânsito volta depois que cicatrizou. Deu para entender? É isso. Essas são as bases da cirurgia do intestino grosso, que eu acabei de falar e explicar para você. Depois que eu expliquei isso, eu vou falar aqui um pouquinho de quais são as vantagens da cirurgia robótica quando indicar, né, que eu coloquei aí a cirurgia robótica, em que caso ela está indicada. Normalmente ela está indicada para casos de cirurgia eletiva, que o paciente não está obstruído. Então, se ele tiver obstruído, como eu estava falando aqui, quando mais ou menos aí na literatura, 25% dos casos de câncer de intestino são diagnosticados com um tumor já grande, de uma forma que ele está obstruindo ali a passagem do alimento, do cocô. Então, o paciente acaba procurando ali o pronto-socorro, ele está muitas vezes vomitando, ou com dor abdominal, com cólica, algumas vezes até com o intestino já perfurado, porque não aguentou ali a pressão. Aí esses pacientes acabam desenvolvendo infecção peritoneal. Então, nesses casos de cirurgia de urgência, existe uma grande chance desse paciente precisar fazer uma colostomia, às vezes definitiva e às vezes, muitas vezes, na maior parte das vezes, provisória. Porque muitas vezes o paciente não tem condição clínica e mesmo o intestino está muito edemaciado, está muito inchado, não é seguro costurar, porque teria uma chance maior de ter uma fístula ou uma complicação grave da cirurgia, ou porque ela demorou mais tempo. Então, em situações de câncer de urgência, câncer de intestino, não é uma regra, mas a maior parte das vezes que a gente precisa fazer colostomia, assim, é nesses casos. Outras vezes, como eu acabei de explicar, quando é o câncer de reto médio e reto baixo, quando a costura está muito perto do ânus e quando esse paciente tomou radioterapia, que prejudica ali a cicatrização, a gente costuma fazer a colostomia temporária ou de cólon, né, transverso, ou mesmo de ileostomia, de ilho terminal, que é a parte final do intestino fino, fica aqui normalmente na região da fossa ilíaca direita, aqui do lado direito, a ileostomia protetora, que vai evitar que o cocô passe ali pela costura do reto, do cólon no reto, e evitar que ali forme uma fístula, forme uma infecção ali, deixa ali cicatrizar, e daí a 3 meses, 6 meses, depende do paciente, ele vai e fecha, tá? Então, não necessariamente quando faz uma colostomia é para sempre, tá bom? Depende de muitas coisas, tá? Depende se o ânus está funcionando, depende de muita coisa. Então, como eu falei, quando a cirurgia é de urgência, o intestino está com obstrução, não é bom para fazer cirurgia minimamente invasiva, nem cirurgia de laparoscopia, nem robótica. Mas se for uma cirurgia eletiva, ou seja, marcada, tanto a laparoscopia como a robótica, para casos em que o câncer não cresceu demais, que ele está mais restrito ao intestino, mesmo se tiver ínguas, as duas são boas. Mas o que a gente está vendo é que, quando está se comparando a robótica para câncer de intestino, cólon e reto, com a laparoscopia, a robótica está desempenhando mais, está sendo melhor para os pacientes. Eles estão tendo menos riscos de complicações intraoperatórias, eles estão tendo menos riscos de infecções, estão tendo menos riscos aí de uma reoperação, de complicação cirúrgica, mesmo que seja pequeno em ambas, mas quando compara, a robótica é ainda melhor. Tem também menos risco aí de ter que tomar sangue, porque sangra menos. O intestino acaba a voltar a funcionar mais cedo, então acaba que esse paciente, depois que
termina a cirurgia, 2 dias depois já está com o intestino funcionando, antes mesmo de um paciente que faz comparativamente a cirurgia por laparoscopia. Esses casos em que a gente precisa fazer uma linfadenectomia, retirada mais delicada dos linfonodos, das ínguas, né, que eu falei aqui, que eu mostrei, a robótica ela consegue tirar com mais perfeição, tira mais linfonodos, tanto para cólon direito, quanto para cólon transverso, como para cólon esquerdo, para reto. A cirurgia robótica para reto, especificamente, ela preserva mais a inervação da pelve, então tem menos risco aí do homem ficar impotente ou da mulher ter distúrbios da função sexual, menos riscos de afetar a inervação da bexiga, de ter o que a gente chama de bexiga neurogênica com a robótica, porque a ressecção, a retirada da doença preserva mais o que está normal, então o paciente tem uma recuperação mais rápida e também uma recuperação melhor sob o ponto de vista da função da pelve, tanto o homem quanto a mulher. Outra coisa que tem ajudado, como a robótica ela trabalha bem em áreas pequenas, para câncer de reto, a robótica tem preservado mais o ânus, aquela região final do reto, a ponto de ter uma taxa menor de colostomia definitiva. Isso também a robótica está ajudando. Outras coisas que a robótica ajuda, é a técnica do verde de indocianina, que também pode ser aplicada para cirurgia laparoscópica, basta ter o equipamento, mas que na robótica a gente tem disponível bem facilmente, é o seguinte: quando eu vou fazer uma costura do intestino, né, vou botar aqui o meu desenho aqui que eu fiz de um paciente que tira um câncer de cólon direito, e eu vou e costuro aqui o intestino fino de novo aqui no lugar. Quando na robótica, eu estou ali na robótica, eu uso uma substância que é aplicada na veia do paciente, que é inerte praticamente, bem segura, e lá com a visão de fluorescência do robô, vou botar aí nesses próximos dias para você que está me ouvindo entender. A gente consegue ver se essa parte do intestino aqui que eu cortei, essa parte do intestino fino que eu cortei para tirar o câncer, se isso aqui está bem vascularizado, se está chegando sangue aqui. E aí, se tiver bem vascularizado, chegando sangue, a gente costura isso daqui com mais perfeição na robótica, mas com o uso do verde de indocianina, a gente entende que essa região está bem vascularizada, e aí a gente vai lá e costura, e a gente está vendo uma redução de 50% no risco de ter algum defeito da cicatrização, dessa anastomose, dessa costura, e vazar fezes aqui para fora. Tem um risco bem menor quando a gente faz por robótica e usa a técnica de verde de indocianina. Então isso também está sendo cada vez mais provado em trabalhos científicos, como a robótica está ajudando. Outra coisa, a robótica ajuda muito pacientes idosos, principalmente acima de 75 anos, mas os outros pacientes idosos também. Por quê? Como faz uma cirurgia mais delicada, uma cirurgia mais oncologicamente correta e num ambiente minimamente invasivo, para o paciente idoso isso é muito bom, que dá a chance para ele, do corpo dele, tolerar uma cirurgia oncológica. Isso para o paciente idoso é muito bom, aumenta a chance de cura, e também, se ele precisa fazer quimioterapia depois, o corpinho dele tem menos risco e menos trabalho para se recuperar, para chegar o quanto antes, se ele precisa de um tratamento complementar. Então, a cirurgia robótica ela é muito boa também para pacientes que precisam fazer uma sequência de tratamento. Doutora Alex, mas e casos de cirurgia aberta? Olha, a cirurgia aberta resolve também muito, demais. Quem não pode fazer ou por algum motivo não faz, não pode ficar triste, porque a cirurgia aberta há padrão mesmo para retirar um câncer.
Então, às vezes é a cirurgia aberta que resolve mesmo, em caso de cirurgia grande, de tumores muito grandes, ou mesmo a cirurgia aberta é capaz de fazer tudo isso que eu falei com delicadeza, principalmente se o cirurgião tem experiência, principalmente se o cirurgião tem vivência. Por isso que eu falei no início da live a importância do cirurgião oncológico, um cirurgião que é um super especialista no tratamento do câncer, no meu caso, com esse foco principalmente em câncer do aparelho digestivo e ginecológico. Isso ajuda desse paciente receber uma cirurgia correta. E mesmo se ele faz a cirurgia aberta, uma cirurgia correta, a chance de ficar curado ou controlado ou recuperado da cirurgia, né, que hoje a gente usa muito a fisioterapia, a gente usa a nutrição pré-operatória, a gente usa também educação física, psicologia. A gente usa muitos artifícios para preparar esse paciente para a cirurgia. Então, a gente com o CTI, né, que é ótimo hoje, com o anestesista, que é avançadíssimo, com técnicas cirúrgicas avançadas, com grampeadores e com pinças especiais, a gente consegue, mesmo uma cirurgia aberta, também entregar uma cirurgia com muita tecnologia e com muita chance de cura e controle. A diferença é realmente uma cirurgia de intestino aberta, o paciente demora 5 a 7 dias internado, e a cirurgia robótica normalmente 3 dias, 2 dias, 3 dias. Depende do paciente, depende do caso, mas a recuperação é muito mais rápida. Eu acho que tem pergunta aqui. Pólipo pode dificultar a evacuação? Se for um pólipo grande, pode, tá? Em alguns casos, o pólipo ele vai crescendo e ele demora para virar um câncer, ou demora para dar algum problema sério, mas ele pode dar dificuldade para evacuar. É menos comum, mas pode, tá bom? O mais importante é você procurar um coloproctologista, fazer um bom exame físico. No próprio consultório ele consegue fazer uma anoscopia, fazer um exame de toque retal, para afastar alguma doença mais ali de reto inferior, uma doença perianal, alguma coisa assim, ou mesmo uma constipação. Mas não pode deixar de fazer a colonoscopia, principalmente se você tiver perto de 45 anos, ou mesmo se você tiver parentes de primeiro grau com câncer de intestino antes dos 50 anos, ou mais de 2 pacientes com câncer de intestino na família. Esses pacientes precisam começar a fazer o exame da colonoscopia até antes desses 45 anos. É bom procurar um médico, não necessariamente é um câncer, pode ser uma constipação, pode ser alguma coisa fácil, entre aspas, de tratar, mais fácil, mas que se você olhar para isso, vai evitar, né, de virar um câncer, ou mesmo você vai ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Ó, minha cirurgia, doutor, sou por vídeo e precisou abrir barriga. É por aí, é por aí. Às vezes precisa mesmo. Fiquei 4 dias na UTI e 3 dias no quarto. É isso, uns 7 dias internado. Excelente, parabéns aí pela sua cirurgia. Com certeza, com fé em Deus aí, você fazer um tratamento direitinho e acompanhando depois, né? Então, finalizando aqui a live, quem faz tratamento de câncer depois entra num acompanhamento rigoroso, não pode deixar de fazer esse acompanhamento, tá certo? Então, depois, na sequência de um tratamento de câncer de intestino, é acompanhar a cada 4 meses, nos primeiros 2 anos, faz exame de colonoscopia a cada 6 meses, clinicamente no consultório a cada 4 meses, nos primeiros 2 anos, faz exame de CEA a cada 3 meses, a cada 4 meses, nos primeiros 2 anos, faz colonoscopia, como eu falei, normalmente anualmente, depois a gente vai espaçando. A gente também faz tomografia de tórax, abdômen e pelve com contraste, mais ou menos a cada 6 meses.
depois de 2 anos aí vai ficando mais espaçado. Para câncer de reto a gente usa mais a ressonância com protocolo de reto, com contraste, para a gente estudar melhor. Então veja como a gente sempre vai ter cuidado com esse nosso paciente durante esses anos de acompanhamento, porque caso a gente descubra alguma coisa, por exemplo, alguma metástase, a gente vai poder cuidar. Tá bom, gente? Ó, minha cirurgia, agora é aceitar a ostomia, que não está sendo fácil. Olha, Cidinha, vale muito a pena entender o seu caso, de repente procurar um médico que vai entender seu caso e te fazer entender, tá? Eu fico aqui à sua disposição de te ajudar, porque para a gente aceitar uma coisa, né, uma cirurgia ou até um diagnóstico, quanto mais informação a gente tiver, dependendo da forma que o médico consegue te explicar, você consegue aceitar isso melhor, tá? Eu fico aqui à disposição, procura ajuda. Você pode procurar também apoio psicológico para você olhar para isso, né? Eu não posso dar opinião do seu caso, mas daqui pela internet, mas eu tenho certeza que se você olhar para isso, a chance é que você vai conseguir aceitar isso melhor e entender se tem ou não chance, mesmo se é algo definitivo ou não. E se for, agradecer a Deus, porque de alguma forma essa colostomia está te permitindo viver, está te permitindo dar a volta por cima. É muito sobre isso. Boa noite, doutor Alex. É todas. Ah, obrigado. Vai com Deus, Radiana. Muito bom sua presença aqui. Gente, olha, falei muita coisa. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. É com muito carinho que eu venho. Se você não fez colonoscopia ainda, você que tem 45 anos ou mais, procure um coloproctologista, procure um médico, um gastro, ou mesmo um cirurgião oncológico para pedir os seus exames de colonoscopia e outros que forem precisos, de acordo com a sua idade, e faça. Se você conhece alguém que precisa, que está na idade, conversa direitinho, pede para assistir a live que fica gravada. Eu fico aqui à disposição de ajudar vocês. Olha, um grande beijo, um abraço fraterno. Deus abençoe aí a vida de vocês. Agradeço aí a presença e até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. Primeiro, é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.